Gente, eu vou começar a narrar esse vídeo, mas juro por Deus, esse é, sem exagero, um dos assuntos mais malucos que eu já vi na vida. Sério, nem nas minhas fases mais esotéricas eu cheguei perto disso. Mas osso do ofício, né? Você tá pronto, Nil? Porque, sinceramente, eu nem sei se eu tô pronto. Mas, enfim, bora lá, né? Por onde começar? Não é de hoje que o ser humano tende a fazer uma espécie de substituição emocional quando o assunto é atenção e afeto. Muita gente, por conta de traumas, falta de carinho na infância ou simplesmente pela dificuldade de se expressar e se conectar com outras pessoas, acaba buscando refúgio em algo mais simples, mais controlável. Algo que não exige o mesmo nível de exposição, vulnerabilidade ou esforço emocional que uma relação humana exigiria. E olha, não é um tema preto no branco. As necessidades emocionais das pessoas variam em tipo, intensidade, profundidade, iari. Enfim, é um assunto cheio de nuances. Mas quando a gente entra no campo do apego familiar ou da construção de uma família, o tom da conversa costuma seguir uma direção bem específica. Cada vez mais vemos pessoas sendo incentivadas a desistir dessa ideia. A construção familiar virou quase um tabu moderno. E isso não acontece do nada. A gente vive num cenário onde homens e mulheres estão cada vez mais em conflito, alimentado por discursos ideológicos extremos, tanto do feminismo radical quanto da galera Red Pill. Aliás, se você não viu o vídeo que fizemos sobre isso, clica aqui no card que vale muito a pena entender a loucura que tá rolando. Além disso, tem o fator econômico. A realidade financeira no Brasil não está nada fácil e isso pesa muito na decisão de formar uma família. Para quem acha que isso é bobagem, fazer uma leitura minimamente consciente do ambiente socioeconômico deveria ser o primeiro passo de qualquer casal que pense em ter filhos. Mas calma, esse papo mais voltado pro lado financeiro vai ficar para outro vídeo, senão um cristão geek vai virar primo cristão rico daqui a pouco. Dentro desse grande balaio emocional em que vivemos, as pessoas acabam fazendo, mesmo que inconscientemente, verdadeiras trocas simbólicas entre os elementos que tradicionalmente compõem uma família. Alguns preferem substituir os relacionamentos estáveis por festas, amizades voláteis ou aventuras passageiras. Outros, mesmo casados, abrem mão do desejo de ter filhos em nome de viagens, liberdade ou animais de estimação. E para quem busca afeto sem nenhum tipo de esforço ou responsabilidade, já que até os pets demandam atenção, a solução é ainda mais curiosa: adotam plantas como filhos. E não, eu não estou exagerando. Seguindo essa mesma lógica de afetos deslocados e substituições emocionais, surgem os chamados bebês reborn. E sim, você entendeu corretamente. Estamos falando daqueles bonecos hiperrealistas que reproduzem uma fidelidade impressionante às características de um bebê de verdade. Peso, textura, cor de pele, cheirinho, iari. E claro, gostar de boneca nunca foi pecado. Muita gente já colecionou algum tipo de figura ou brinquedo ao longo da vida. O problema, no entanto, começa quando essa relação ultrapassa o campo da arte, do entretenimento, do colecionismo e passa a preencher emocionalmente o espaço de uma relação humana real. E é aí que a situação se aprofunda. Quando vemos adultos tratando esses bonecos como filhos, comprando carrinhos de bebê, montando enxovais completos, adquirindo mamadeiras, planejando chás de bebê e, em casos mais extremos, chegando a encenar partos simbólicos para recebê-los como se fossem nascimentos reais, vemos que alguma coisa está muito errado. Vivemos em uma era onde manter relacionamentos autênticos se tornou um desafio cada vez maior. O medo constante de se ferir, o isolamento crônico e uma cultura que evita qualquer forma de vulnerabilidade tem empurrado muita gente para vínculos mais seguros, controláveis e descartáveis. Nesse cenário, o bebê reborn se transforma em um símbolo contundente da tentativa de substituir vínculos reais por uma simulação de afeto, algo que reproduz a experiência emocional sem as dores, exigências e sacrifícios que o amor verdadeiro inevitavelmente carrega. Mas como toda ilusão emocional que tenta ocupar o lugar da verdade, essa também cobra um preço, e muitas vezes esse preço é a saúde emocional, a maturidade efetiva e, em alguns casos, até a sanidade da pessoa. Bom, agora que eu finalmente concluí a introdução mais longa da história desse canal, eu acho que já deu pra ter uma boa noção no caminho que essa conversa vai seguir, né? Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Paladino e você está no Um Cristão Geek, onde cultura pop e teologia andam em unidade. O tema de hoje, embora pareça algo recente e até excêntrico à primeira vista, na verdade é mais antigo do que parece, mas cada vez que ressurge, ele retorna com contornos mais polêmicos, mais desafiadores e, por que não dizer, até perturbadores. Antes de continuar, um recado rápido! A Brasil Paralelo lançou este ano seu primeiro filme original, Oficina do Diabo. A trama acompanha dois agentes do acusador, Fausto e Natan, em sua missão de corromper a vida de Pedro, um homem comum, com a fé fragilizada pelas muitas armadilhas do inimigo. Ficou curioso para saber como essa história se desenrola? No link da descrição, você pode acessar a área de membros e garantir um desconto de até 50% para assinar a plataforma. Lá, além de Oficina do Diabo,
Diabo, você encontra diversos conteúdos que vão aprofundar ainda mais seu conhecimento. Mas corre, porque a oferta é por tempo limitado. Agora fique com mais um de nossos vídeos. O duro de falar desse tipo de coisa é que parece que a gente tá tratando de um assunto que deveria estar na cara, né? Mas parece que o pessoal perdeu o senso da realidade. Pois bem, a febre dos bebês reborn não é nova. Na realidade, ela já acontece nos Estados Unidos há muito tempo. A criação dessas bonecas hiperrealistas já vem desde a época dos anos 80 e foi ganhando público à medida em que a sociedade foi ficando cada vez mais doente emocionalmente. Pra quem é mais velho, a coleção de bonecas de porcelana foi uma das febres que ocorreram nessa mesma época, um pouco antes talvez, final de década de 70, onde os colecionadores faziam uma pirâmide com objetos mais raros possíveis como se fosse material de porcelanato. E se eu não me engano, eu lembro de ter visto na casa da minha avó uma boneca de porcelana de alto nível. Pena que eu não tenho uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Então nessa pegada de adotar a boneca com o fim que ela é, uma boneca, não é exatamente um problema. Existem todo tipo de colecionador. Eu mesmo coleciono action figures, tenho amigos que colecionam carrinhos de modelo antigo, videogames, pipa, bolas de futebol, dívidas e boletos. Opa, não, pera, essa não é um tipo de colecionável muito saudável. Mas acho que dá pra cravar que, enquanto colecionável, o bebê reborn cumpre bem o papel que ele nasceu pra ser, né? Pois é, o problema é quando isso encontra dentro do ser humano um buraco de afeição, e a pessoa tenta preenchê-lo a todo custo. E aqui, vale todo tipo de coleção, que se escalado ao nível obsessivo, pode fazer com que a pessoa fique cada vez mais distante do ponto original, que é ter prazer por aquilo, para depender inteiramente do objeto. O filme O Colecionador, lá de 1965, fala sobre isso. Um homem que colecionava todo tipo de objeto raro, mas que ao escalar essa necessidade a níveis incontroláveis, passou a fazer isso com pessoas, sequestrando e transformando-as em meras peças para sua coleção. E olha, por mais absurdo que pareça, esse tipo de exagero emocional, que começa pequeno, quase inocente, pode mesmo escalar para lugares sombrios. Quando a afeição é colocada num objeto que não devolve nada de volta, o afeto vira um eco. A pessoa projeta amor, cuidado, presença, mas recebe o quê? Silêncio. E silêncio constante pode até parecer paz no começo, mas com o tempo vira vazio. E é aí que a gente vê o perigo. Quando o laço afetivo se forma com algo que não responde, a fantasia toma o lugar da realidade. O boneco não chora, não cresce, não dá trabalho. E é justamente isso que o torna ideal para quem tem medo de amar alguém real. Só que essa perfeição falsa cobra um preço, ela te isola, diminui a capacidade de lidar com frustração, de criar empatia e amadurecer emocionalmente. E não se engane, isso não vale só para os bebês reborn. Vale para o cara que substitui afeto por trabalho, para quem troca o toque humano por horas de rolagem infinita no feed, para quem prefere ter 10 amigos digitais do que correr o risco de se abrir com um de verdade. A gente vai se escondendo atrás de coisas que podemos controlar, e o amor não é uma dessas coisas. Talvez seja por isso que Jesus, quando nos chama para segui-lo, não oferece uma jornada de conforto emocional, mas de entrega, cruz, renúncia e, acima de tudo, relação, porque o amor de verdade exige risco, exige dar sem saber se vai receber, exige permanecer mesmo quando o outro não parece ideal. Por isso, quando eu vejo uma pessoa tratando um boneco como um filho, com todo cuidado, carinho e atenção, não me vem só um julgamento, mas também uma tristeza, porque talvez o que ela esteja dizendo sem palavras é: eu não encontrei ninguém seguro bastante para amar de verdade, então precisei inventar alguém que nunca me machucaria. E é aqui que a reflexão começa a pesar mais fundo, porque criar um filho de verdade é um dos compromissos mais intensos, desafiadores e transformadores que um ser humano pode assumir. Filho de verdade não tem botão de desligar, não dá para colocar na prateleira quando o cansaço bate, não dá para simplesmente trocar quando não corresponde às expectativas. E é justamente isso que assusta muita gente hoje em dia: a responsabilidade, a imprevisibilidade, o desgaste emocional de lidar com outro ser humano com todas as suas necessidades, fases, falhas e dores. É um caminho de construção que exige entrega diária, sacrifício, escuta e, acima de tudo, constância. Por isso, quando alguém troca o desafio real por uma réplica que não exige nada em troca, o que temos não é apenas uma excentricidade, mas um retrato fiel da geração inteira tentando fugir da dor inevitável que acompanha o amor verdadeiro. E essa fuga não para nos bebês reborn, ela se espalha como sintoma por todos os lados. Relacionamentos líquidos, como dizia Bauman. Conexões onde a profundidade dá lugar à performance. Pessoas se relacionando com avatares emocionais, sejam em bonecos, em telas, em idealizações, porque já não acreditam mais na possibilidade de serem amadas como são, ou de amar alguém com todos os riscos que isso envolve. Só que o problema é que a fantasia, por mais elaborada que seja, nunca vai sustentar a alma. Um bebê de silicone pode até aliviar o silêncio da casa por algumas horas, mas ela não responde, não aprende, não cresce, não olha nos olhos e diz eu te amo quando você menos espera. Ele não acorda de madrugada com febre, não derruba comida no chão, não te desafia a ser uma versão melhor de si mesmo por causa do peso que carrega nos braços. E quando o encanto passa, o boneco volta a ser o que sempre foi, um produto, um item de prateleira, algo que se guarda ou se descarta.
E esse é o ponto mais trágico de tudo isso. Estamos nos acostumando com a ideia de que o afeto pode ser comprado e que o amor pode ser simulado, desde que não doa, desde que não desorganize, desde que a gente permaneça no controle. Mas o amor de verdade bagunça a casa, derruba certezas, exige espaço e a recompensa que ele traz, mesmo nas dores, mesmo nos conflitos, é infinitamente maior do que qualquer fantasia de perfeição. É claro que é sempre mais fácil fugir de tudo isso quando colocamos nossas expectativas em lugares onde elas nunca deveriam ter estado. E sim, é compreensível sentir medo diante de tamanha responsabilidade. Afinal, criar um filho não é simples, é cansativo, exige renúncia e coloca à prova nossas falhas mais íntimas. Mas o que realmente me inquieta, e talvez até me entristeça, é perceber que não estamos apenas escolhendo não ter filhos, o que é uma decisão pessoal e legítima, mas estamos começando a substituí-los. Estamos tratando objetos, animais e até plantas como se fossem equivalentes à experiência real de se doar a outro ser humano, como se pudessem ocupar o mesmo lugar na alma. E a verdade é que não são. Essas trocas não são neutras, elas revelam algo profundo sobre o nosso tempo. O medo de se amar de verdade. Amar de verdade nos obriga a sair do centro, nos convida a morrer pouco a pouco todos os dias para o nosso ego. E isso é quase um escândalo numa cultura que idolatra a autonomia, o prazer imediato e o conforto emocional. Mas aqui vai o ponto que precisamos encarar. O amor verdadeiro sempre custa algo, e foi exatamente isso que Deus nos mostrou na cruz. No centro da fé cristã está um Deus que não simulou afeição, que não criou um boneco de barro apenas para diminuir a distância. Ele escolheu amar de forma real, visceral, sangrenta. Ele assumiu o risco, a rejeição, a dor, o sacrifício. Tudo isso por amor a pessoas reais, imperfeitas, ingratas e falhas, como eu e você. E se fomos feitos à imagem dele, então não é surpresa que o nosso chamado mais alto também passe por esse mesmo caminho. Amar de verdade, mesmo quando dói. Ter filhos, construir laços, sustentar vínculos, tudo isso é uma forma de imitar esse Deus que se doa, que não foge da responsabilidade e que não troca pessoas por coisas. Quando a gente tenta viver apenas em relações controladas, seguras, previsíveis, a gente pode até evitar a dor, mas também evita a glória. A beleza profunda de ver alguém crescer, de ensinar, de cuidar, de ser transformado pelo outro. E talvez seja por isso que muitos hoje vivem cercados de afetos, mas morrem de solidão. Porque não é possível experimentar o amor verdadeiro sem passar pela cruz. E a cruz, por mais pesada que seja, é justamente o lugar onde o amor mais puro foi revelado.